É um momento em que é absolutamente necessário ter essa conversa. A monarquia atua de acordo com a Constituição e o último desejo do rei foi revelado. É uma sentença real de morte para o príncipe Harry, em um momento que abalou toda a monarquia. A princesa acabou de revelar uma carta selada do rei Charles, seu último e mais implacável decreto. Segundo o conteúdo chocante, o príncipe William será nomeado herdeiro único, enquanto o príncipe Harry será completamente excluído, despojado de títulos, deveres reais e qualquer direito ao legado da coroa. Fontes internas dizem que as palavras exatas de Charles foram: "Ele escolheu seu caminho. Que o siga sem a coroa." Por que Charles tomou uma decisão tão cruel? O que isso significa para o futuro da monarquia e para a já desgastada relação de Harry com a instituição? Fique atento, pois essa revelação muda tudo. Antes de continuar, por favor, clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para atualizações. Era para ser uma manhã tranquila em Sandringham. A propriedade estava calma, coberta por uma densa névoa inglesa que se agarrava aos portões como um segredo, recusando-se a soltá-los. Lá dentro não havia alarde, nem guarda cerimonial, apenas silêncio. Então, um único carro chegou ao pátio interno da propriedade. A princesa desceu com uma expressão indecifrável, maxilar travado entre o dever e a tristeza. Em sua mão, segurava um único envelope selado com o brasão real da coroa. Esse envelope, entregue sob os olhos atentos de 2 assessores seniores e levado ao gabinete do conselho privado, desencadearia o acerto de contas mais explosivo da realeza em décadas. Ao pôr do sol, as manchetes estavam por toda parte. O último desejo do rei havia se tornado público. O príncipe William herdaria tudo. O príncipe Harry, outrora amado, depois desprezado, ficaria sem nada. Sem propriedades, sem títulos, sem privilégios financeiros, nem sequer reconhecimento cerimonial. As palavras do rei eram assustadoras em sua frieza. Ele escolheu seu caminho, que o siga sem a coroa. Isso não era boato de tabloide, nem vazamento não confirmado. Era um decreto real oficial, emitido poucos dias antes da mais recente hospitalização do rei Charles e divulgado pela própria princesa, no que a mídia agora chama de a deserdação de Windsor. O mundo ficou em choque, mas ninguém mais do que o príncipe Harry. Momentos após a notícia vir à tona, o príncipe Harry, recluso em Montecito, foi visto andando de um lado para o outro fora de sua propriedade na Califórnia, falando urgentemente ao telefone. Uma foto de drone o capturou parado, congelado no meio de uma conversa. Fontes dizem que ele foi pego de surpresa, sem ser informado, consultado ou alertado. Uma fonte afirmou que ele não recebeu ligação, carta ou aviso prévio, apenas o eco da última decisão de seu pai transmitido ao redor do mundo. Mas como se chegou a esse ponto? Como um rei, fotografado segurando a mão de seu filho mais novo no funeral da princesa Diana, termina seu reinado com uma frase tão cortante que abalou a Commonwealth. Para entender esse momento, é preciso voltar, não ao casamento, nem à entrevista com Oprah, mas mais atrás, às rachaduras que sempre existiram na casa de Windsor. Rachaduras que se ampliaram com cada confissão televisionada, cada especial da Netflix, cada contrato de livro, cada piada noturna. O que vemos agora não é apenas um desentendimento entre pai e filho. É um ato estratégico deliberado de separação, o último movimento de xadrez de um monarca em um jogo que se tornou global. No centro de tudo está a princesa, conhecida pelo público britânico como a realeza sem rodeios, a executora silenciosa e filha determinada de Elizabeth II. E, em uma reviravolta que poucos previram, ela surgiu não apenas como mensageira do decreto do rei, mas como sua defensora. Apareceu diante das câmeras, olhos marejados, mas tom resoluto, e leu em voz alta a última ordem escrita de seu irmão. Não houve hesitação em sua voz, nenhum momento de dúvida.
Se havia conflito interno, ela o enterrou sob décadas de treinamento real e dever. Entrego isto, disse ela, em nome de Sua Majestade, que escolheu garantir o futuro da coroa com clareza e convicção. A coroa havia falado, e com isso, o destino de seu filho mais controverso foi selado. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre história, linhagem, legado e, acima de tudo, controle. Na monarquia, o poder nem sempre é alto, nem sempre é gritado. Às vezes, é sussurrado, redigido em um gabinete particular nas altas horas da noite e liberado em uma única folha de papel timbrado real. O documento continha, segundo relatos, 3 pontos principais. Primeiro, que o príncipe William herdará o ducado da Cornualha e todas as propriedades associadas, sem contestação. Segundo, que o príncipe Harry não terá direito a mais repasses, terras ou privilégios ligados à coroa. E terceiro, que a Casa Real não reconhecerá mais a linhagem de Sussex em questões cerimoniais ou constitucionais. A decisão foi aprovada pelos conselheiros jurídicos privados do rei e testemunhada por 2 membros seniores do Conselho Privado. Pela primeira vez na memória viva, um herdeiro real direto foi deserdado ainda em vida. A reação pública foi imediata e vulcânica. Em Londres, multidões se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham, com cartazes que variavam de "Justiça para Harry" a "Deus salve o futuro rei". Na internet, as linhas de batalha foram traçadas mais uma vez. Leais à realeza aclamaram a decisão como necessária, tardia e corajosa. Apoiadores de Harry e Meghan classificaram a decisão como cruel, vingativa e politicamente motivada. Dentro do palácio, no entanto, reinava o silêncio. Nenhuma declaração pública de William, nenhum esclarecimento da rainha Camila. Apenas a voz da princesa permanecia, um eco calmo, porém firme, da vontade do rei. Mas o que levou Charles a esse ponto? Alguns insiders dizem que foi o livro de memórias de Harry, Spare, que feriu profundamente o monarca ao retratá-lo como distante, emocionalmente indisponível e fraco. Outros apontam para a série da Netflix, que exibiu imagens prejudiciais e conversas privadas supostamente vazadas. Ainda há quem acredite que a gota d'água foi a recusa de Harry em comparecer às cerimônias reais no início deste ano, a menos que recebesse segurança total e controle de imprensa. Charles teria interpretado isso como uma tentativa de controlar uma narrativa que ele já não queria mais proteger. Era como se Harry quisesse sair, mas ainda manter todos os privilégios. Um antigo assistente do palácio afirmou: ele queria sair, mas não sair completamente. O rei decidiu que era hora de tornar isso definitivo. Ainda assim, muitos acham difícil acreditar que um pai pudesse agir com tanta frieza em relação ao filho. A resposta talvez não esteja na emoção pessoal, mas na preservação institucional. A monarquia não é apenas uma família. É uma máquina centenária. E máquinas não sangram, não choram. Elas se autorregulam. Ao retirar de Harry o direito de nascença real, o rei Charles tenta, possivelmente, redefinir a percepção pública, purificando a monarquia de ambiguidade e conflito. Ao fazer isso, ele envia uma mensagem clara aos futuros herdeiros, especialmente a William. Não haverá mais tolerância com rebelião. É uma mensagem dura, mas clara. E, no entanto, sob o comando real e o peso legal dessa decisão, esconde-se uma história mais silenciosa e trágica. A de um pai e um filho que um dia estiveram lado a lado nos portões do Palácio de Kensington, cumprimentando enlutados pela mulher que ambos perderam. De piadas sussurradas em helicópteros, férias de verão em Balmoral, churrascos familiares e lembranças partilhadas. Tudo isso agora jaz enterrado sob o protocolo, o orgulho e a dor. A câmera não vê essas memórias. Só vê o tremor na mão de Harry enquanto segura o telefone. A imprensa só vê silêncio. O mundo ouve apenas o que foi escrito. Mas não se engane. Esta não é apenas uma história sobre herança.
É uma história sobre legado, sobre o preço de uma coroa e o que acontece com aqueles que se afastam dela. Quando a névoa se dissipou sobre Sandringham, a princesa já havia partido. Sem imprensa, sem comitiva, apenas uma partida silenciosa. O envelope, a carta, a declaração foram deixados para trás como um trovão real ecoando pelo continente. O último desejo do rei havia sido pronunciado e Harry, outrora o príncipe mais querido, havia sido apagado do futuro da monarquia. Reflita sobre isso, pois o que vier a seguir pode remodelar a família real para sempre. Poucos momentos na história da realeza britânica têm o peso da definitividade. Abdicações, coroações, mortes. Esses são os marcos que moldam não apenas uma monarquia, mas a arquitetura emocional de uma nação. Mas o que a princesa carregava naquela manhã, dentro de um simples envelope creme com o brasão real, era diferente. Não era uma declaração cerimonial. Não era uma política ou discurso. Era um veredito, o decreto final de um pai. E mudaria a família real para sempre. O envelope foi entregue em mãos da Clarence House para Sandringham, sob escolta e vigilância constante. Tinha sido preparado 3 noites antes pelo rei Charles III, com o auxílio de 2 conselheiros seniores. Sir Peter Westmoreland, ex-conselheiro jurídico da Casa Real, e Lady Elizabeth Hargrave, uma das auxiliares mais antigas do gabinete particular do soberano. A decisão de redigir tal documento, especialmente com a saúde em declínio, não foi tomada levianamente, nem foi escrita com o estilo cerimonial frequentemente associado às cartas reais. Não foi feito para exibição pública. Não era poesia. Era resolução. O documento tinha 4 páginas. A linguagem, segundo os que o viram, era deliberada, concisa e surpreendentemente sem emoção. Sem apelos sentimentais, sem floreios reais, apenas determinações diretas e precisas. A primeira página confirmava a linha de sucessão atualizada quanto a propriedades, bens e títulos honorários. O príncipe William, atual príncipe de Gales, seria designado como o único herdeiro de todos os fundos pessoais e fideicomissos reais, sob a discricionariedade do soberano. Isso incluía o Ducado da Cornualha, a Casa Sandringham, a propriedade Balmoral e várias coleções privadas de arte anteriormente destinadas ao compartilhamento. Embora algumas dessas posses pertençam tecnicamente à coroa, a diretriz do rei garantiu que passariam ao controle pessoal de William, em vez de herdeiros conjuntos. A segunda página era a mais severa. Estabelecia em termos inequívocos a remoção do príncipe Harry, duque de Sussex, de quaisquer reivindicações de herança, direitos ou designações cerimoniais. Sem rodeios. A linguagem, provavelmente escolhida por assessores jurídicos mas aprovada pelo próprio rei, dizia o seguinte: fica entendido e tornado irrevogavelmente claro que o príncipe Henry Charles Albert David não receberá, não reivindicará, nem terá direito a qualquer provisão financeira, propriedade, título honorário ou responsabilidade cerimonial derivada da coroa. Esta decisão deve ser respeitada em perpetuidade, salvo determinação em contrário do soberano reinante. Não havia cláusula de reconsideração, nenhuma condição contingente, nenhuma reconciliação pendente. Era final. A terceira página tratava de Archie e Lilibet. Essa seção era menos definitiva, mas ainda profundamente perturbadora para os apoiadores da família Sussex. A carta especificava que decisões sobre o status real de descendentes menores nascidos fora do Reino Unido seriam adiadas para o soberano atual e seu corpo consultivo imediato. Na prática, o rei Charles transferia a responsabilidade de lidar com os títulos de seus netos ao príncipe William, sugerindo sutilmente que não tinha intenção de legitimar suas reivindicações reais durante seu reinado. A página final foi talvez a mais reveladora. Não era legal, não era constitucional, era pessoal.
escrita de próprio punho do rei. Diferente da linguagem legal digitada das páginas anteriores, essa seção oferecia um único parágrafo que dizia: "Não há prazer nisto, mas a instituição deve ser preservada. Ele escolheu seu caminho. Que o siga sem a coroa." E com isso, o papel do rei na vida de Harry, pelo menos em termos oficiais, chegou ao fim. Os presentes no momento em que o envelope foi aberto descreveram o ambiente da sala como tenso e cerimonial, quase como um tribunal no momento em que se lê uma sentença. A princesa, ladeada pelo Lorde Camareiro e 2 oficiais de comunicação do palácio, abriu o envelope na presença de vários membros do conselho privado. Cada página foi verificada, copiada e novamente trancada em uma pasta de arquivo marcada como Alta Confidencialidade, Diretiva Real. Segundo o protocolo, o conteúdo deveria ser compartilhado imediatamente com o herdeiro atual, Príncipe William, seguido por um relatório formal ao primeiro-ministro e membros selecionados da Casa Real. Somente após a conclusão dessas etapas, a princesa recebeu permissão para se pronunciar publicamente. O que fez não por comunicado de imprensa ou porta-voz, mas pessoalmente. Em uma rara e breve aparição diante da mídia, fora do castelo de Windsor, ela se aproximou do púlpito e dirigiu-se a uma imprensa atônita. "Compareço diante de vocês não como irmã, mas como serva da coroa", começou. Confirmou a autenticidade da carta. Leu trechos em voz alta. Não chorou. Não hesitou. Foi a primeira vez que um membro da família real confirmou publicamente a deserdação de um parente de sangue ainda vivo. Repórteres insistiram com perguntas. Foi uma decisão tomada com raiva? O rei Charles agiu por despeito? Havia espaço para perdão? Ela recusou-se a comentar. Sua voz era neutra, sua mensagem ensaiada. O que foi escrito é final. A vontade do rei é clara. Alguns a viram como fria, outros como digna, mas poucos duvidaram de sua firmeza. A princesa sempre foi conhecida por sua lealdade à coroa acima dos sentimentos. E aqui, mais uma vez, escolheu o dever. Em poucas horas, veículos de mídia ao redor do mundo explodiram em análises. A CNN exibiu segmentos consecutivos com historiadores reais dissecando cada cláusula. O Times de Londres publicou uma edição digital extra. Biógrafos reais correram para reformular as narrativas que levaram anos para construir. A maior pergunta, no entanto, era: por que agora? Por que o rei Charles esperou até o declínio de sua saúde para agir com tanta decisão? Por que não emitiu essa ordem após a entrevista com Oprah ou depois das explosivas memórias de Harry? Por que entregar esse golpe através da princesa, em vez de abordá-lo pessoalmente? Fontes internas acreditam que o momento foi estratégico. De acordo com uma fonte real sênior, o rei Charles vinha redigindo versões do documento há mais de um ano. Em certo momento, ele teria considerado um tom mais moderado, oferecendo a Harry uma herança parcial ou mantendo laços cerimoniais. Mas após as recentes entrevistas de Harry à mídia e suas supostas exigências de controle sobre futuras aparições reais, o rei endureceu sua posição. Supostamente disse a um conselheiro próximo: "Devo colocar a instituição acima do afeto." Esse sentimento ecoa a mesma lógica usada pela rainha Elizabeth ao remover os títulos militares e patrocínios do príncipe Andrew. A monarquia, segundo seu código interno, não é um negócio de família, é um símbolo nacional. E símbolos devem ser protegidos até mesmo por quem está dentro. Especialistas jurídicos no Reino Unido se pronunciaram sobre a decisão. Embora um monarca reinante não possa alterar unilateralmente as leis de sucessão sem o parlamento, ele ou ela mantém ampla discrição sobre bens pessoais, títulos e nomeações honorárias. Em outras palavras, as ações do rei foram sem precedentes em seu tom, mas não em sua legalidade. Essa carta, embora não altere a linha de sucessão ao trono,
efetivamente exila Harry de toda associação real significativa. Além disso, espera-se que a carta seja usada como precedente legal e cerimonial daqui em diante. Eventos reais futuros como coroações, jubileus e comemorações nacionais provavelmente excluirão Harry e sua família. Alguns oficiais já sugeriram que os protocolos estão sendo atualizados para evitar confusões quanto ao seu status, incluindo alterações nos esquemas de assentos, segurança e organização de procissões. Isso não é apenas simbólico, é exílio operacional. Mais inquietante ainda, fontes sugerem que uma cópia da carta está sendo preservada nos arquivos reais em Windsor, ao lado de declarações históricas semelhantes, incluindo a carta de abdicação do rei Edward VIII. O simbolismo é profundo. Harry não abdicou de um trono, mas foi apagado de sua arquitetura, e é isso que torna esta carta diferente. Não é meramente punitiva, é estrutural, é permanente. A reação pública continua a evoluir à medida que a notícia se espalha e as perguntas aumentam. O príncipe Harry responderá? Meghan Markle se pronunciará? O príncipe William oferecerá reconciliação? Ou a família real cruzou uma linha que não pode mais ser desfeita? Por ora, uma coisa é certa. Um rei falou. Sua mensagem não é enigmática nem confusa. É clara, fria e registrada nos autos. O príncipe Harry não faz mais parte do futuro real. Ainda carrega o sangue, mas, a partir de agora, não tem lugar ao lado do trono. E enquanto a tinta seca na ordem final de seu pai, o mundo aguarda para ver se o filho a desafiará ou se afastará para sempre. A princesa estava sozinha no púlpito de imprensa, sem auxiliares ou segurança. Sem traje cerimonial, sem pompa real, apenas um casaco azul marinho escuro, luvas de couro e o olhar penetrante de uma mulher que carrega o peso da vergonha de um reino. Para os que não a conheciam, poderia parecer uma aparição pública rotineira, mas para quem acompanhou suas décadas de lealdade inabalável à monarquia, estava claro que algo histórico estava acontecendo. À sombra do castelo de Windsor, sob céus cinzentos e flashes de câmeras, ela se tornou o rosto de um ato sem precedentes de separação real. E ainda assim, enquanto proferia as palavras finais do decreto de seu irmão, muitos que assistiam se perguntavam o mesmo. Ela era apenas a mensageira? Ou a arquiteta? A princesa, frequentemente chamada de a mais trabalhadora da realeza, passou a vida longe do drama das manchetes, focando em seus deveres em vez de glória midiática. Ao contrário de seus irmãos, nunca buscou prestígio ou atenção. Sua imagem pública sempre foi marcada pelo estoicismo, ética de trabalho e um humor seco, aguçado por anos de compromissos diplomáticos. Mas por trás desse exterior de ferro está uma estrategista, alguém que compreende tanto as tradições da monarquia quanto suas ameaças existenciais. Não foi por acaso que Charles a encarregou da tarefa de comunicar o que pode ser descrito como o anúncio real mais divisivo desde a abdicação de Eduardo VIII. Segundo fontes próximas ao palácio, essa decisão não foi tomada da noite para o dia. Disse que Charles considerou vários mensageiros possíveis. O arcebispo de Canterbury, seu secretário particular, até mesmo um comunicado conjunto com o príncipe William. Mas ele escolheu a irmã, não por ser irmã, mas por ser intocável e por sua reputação ser imaculada. Sem escândalos, sem entrevistas explosivas, sem colapsos públicos. Durante as turbulências das últimas 2 décadas, ela tem sido a viga de aço da monarquia. Rígida, inflexível e essencial. Quando ela fala, a imprensa ouve, não porque ela exige, mas porque seu silêncio é tão raro que cada palavra tem peso. Por que ela aceitou fazer isso? Alguns comentaristas reais dizem que ela não teve escolha, que seu irmão pediu e ela, por sangue e dever, atendeu. Mas outros sugerem algo mais profundo. Acreditam que ela viu mais que uma obrigação. Viu um acerto de contas necessário.
Fontes próximas à Casa Real descrevem a relação de Anne com Harry como tensa, na melhor das hipóteses. Embora o adorasse quando criança, o vínculo teria se rompido após sua saída da vida real e suas críticas públicas à família. Dizem que ela ficou particularmente irritada com a forma como ele retratou os últimos dias da rainha Elizabeth II e suas alegações de negligência familiar. Um informante do palácio comentou que ela se sentiu traída, não pela decisão de Harry de se afastar, mas pela forma como ele usou sua história para atacar a instituição que ela passou a vida defendendo. Em conversas privadas, ela supostamente se referiu à entrevista com Oprah como uma emboscada calculada e considerou o documentário da Netflix indigno de um Windsor. Não é segredo que Anne tem pouca paciência para melodramas. Em sua visão, a monarquia não é um palco, mas um serviço. E quando esse serviço é ridicularizado ou abandonado, deve-se responder com clareza. Mas será que ela pressionou pela exclusão de Harry nos bastidores? Essa pergunta permanece sem resposta clara. No papel, a decisão cabe exclusivamente ao rei. Mas a influência dos irmãos na política real é frequentemente invisível, porém profunda. Nas semanas que antecederam o anúncio, Anne teria tido várias reuniões privadas com Charles, oficialmente classificadas como visitas familiares. Extraoficialmente, sessões estratégicas intensas, onde o futuro da monarquia foi debatido em termos diretos. Fontes dizem que ela argumentou que medidas parciais apenas prolongariam a crise, que permitir que Harry mantivesse certos títulos ou privilégios financeiros enfraqueceria a clareza da posição da monarquia. Supostamente, alertou Charles que a falta de ação decisiva resultaria em contínua erosão da confiança pública. Segundo um assessor sênior da realeza, ela disse claramente ao rei: "Se você não traçar o limite, ninguém mais o fará." Essas não foram palavras de crueldade. Foram palavras de uma soldado, uma mulher que defendeu a coroa com dedicação incansável por todos os escândalos, do desgosto televisivo de Diana à queda catastrófica de Andrew. Para Anne, isso não era sobre mágoa pessoal. Era sobre integridade estrutural. Até sua postura durante o anúncio refletia essa mentalidade. Ela não hesitou, não tropeçou nas palavras. Leu o decreto como um general lendo ordens na véspera da batalha. E, no entanto, quando fez pausas entre as páginas, observadores notaram algo notável. Um leve brilho em seus olhos, um momento de reflexão, como se o peso das palavras tocasse algo mais profundo, algo maternal, talvez até de luto, apesar de sua entrega firme. Anne ainda é humana. Ela pode acreditar na sobrevivência da monarquia, mas isso não significa que esteja cega ao custo humano. Nos dias após sua declaração, foi fotografada caminhando sozinha pelos jardins de Gackham Park, sua residência privada. Sem comitiva, sem imprensa, apenas Anne no silêncio do campo. Alguns dizem que foi refletir. Outros acreditam que simplesmente precisava desaparecer do barulho, porque o barulho era ensurdecedor. Manchetes gritavam, colunas de opinião inflamadas, redes sociais em erupção. Alguns a saudaram como a última Windsor verdadeira, um pilar de força em uma era de fragilidade movida às celebridades. Outros a condenaram como cúmplice em uma campanha de exclusão e crueldade. O que o público raramente vê é a complexidade por trás de seu papel. Anne não escolheu ser filha de uma rainha. Não buscou poder nem fama, mas abraçou o fardo da expectativa com resiliência silenciosa. Ao longo de décadas de serviço, visitou mais países que qualquer outro real, exceto seus pais. Inaugurou hospitais, esteve em campos enlameados sob tempestades, compareceu a funerais militares com graça estoica. Nunca pediu aplausos. E, no entanto, agora se encontra no centro de uma controvérsia que provavelmente nunca desejou. Alguns analistas reais acreditam que ela pode ter sido a única pessoa em quem Charles confiava o suficiente
para realizar isso sem enfeites nem hesitação. Ele sabia que ela não vacilaria. Sabia que ela não politizaria. Ao escolher Anne, Charles garantiu que a mensagem não seria abafada por teatralidades ou escândalos. Seria absorvida com a gravidade que merecia. Mas outros acreditam que o papel de Anne pode ter ido além. Existem rumores, não confirmados, mas persistentes, de que ela influenciou a linguagem do próprio decreto, que encorajou Charles a ser mais definitivo, menos indulgente, que sua mão moldou não apenas o papel de mensageira, mas a própria mensagem. Se for verdade, significaria que Anne se tornou silenciosamente uma das figuras mais poderosas dentro da estrutura real, não por título ou estatura pública, mas por ser a executora confiável quando os outros vacilam. É importante observar que Anne nunca falou publicamente contra Harry ou Meghan, nunca comentou suas decisões, entrevistas ou ações judiciais. Mas às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra, e seu silêncio, especialmente quando acompanhado de ação, tornou-se ensurdecedor. Quando questionada por um jornalista do lado de fora de Windsor se havia falado com Harry desde o anúncio, ela não respondeu. Apenas se virou e entrou no castelo sem olhar para trás. É possível, talvez até provável, que seu silêncio tenha sido um presente final, uma recusa a alimentar um incêndio que já havia consumido o suficiente. Mas fosse ela a mensageira relutante ou a arquiteta por trás da cortina, uma coisa é clara. A princesa Anne emergiu como a espinha de ferro da monarquia, inflexível, imperturbável e agora inesquecível. À medida que essa saga continua, com relatos de que Harry consulta especialistas legais e Meghan prepara um segmento documental privado em resposta, a imagem de Anne naquele púlpito permanece fixada na memória pública. Ela não chorou, não se desculpou, não explicou. Entregou a ordem final do rei. E, ao fazê-lo, lembrou ao mundo que a monarquia não é apenas uma herança, é uma instituição. E instituições são defendidas, não debatidas. O que a história dirá sobre o papel da princesa Anne neste capítulo ainda será revelado. Mas hoje, o mundo sabe o seguinte: ela fez o que outros não puderam. Carregou a carta, suportou o fardo, traçou o limite e partiu de cabeça erguida. Passava das 3 horas da manhã em Montecito quando o telefone do príncipe Harry começou a vibrar na mesa de cabeceira. No início, ele não se mexeu. Já estava acostumado com horários estranhos e manchetes inesperadas. A maioria das notícias reais chegava enquanto a Califórnia ainda dormia, mas desta vez algo parecia diferente. O telefone não parava. Mensagens, chamadas, e-mails, cada um mais urgente que o anterior. Meghan se mexeu ao seu lado perguntando o que estava acontecendo, mas Harry não respondeu de imediato. Já estava encarando a tela. A primeira mensagem era de um jornalista de tabloide britânico com quem não falava há meses. Você viu o que a princesa Anne acabou de dizer? A próxima era um link. Um que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Uma transmissão ao vivo granulada da princesa Anne parada rigidamente em um púlpito do lado de fora de Windsor. Sua voz calma, deliberada, suas palavras irreversíveis. Suas mãos tremiam enquanto ele reproduzia novamente, cada frase penetrando mais fundo. Assistiu, incrédulo, enquanto sua tia, a única real que sempre lhe demonstrara respeito contido, lia calmamente uma diretiva real tão absoluta que só poderia ser descrita como uma execução de status. Ao fim do vídeo, o rosto de Harry estava pálido, seus lábios entreabertos, mas nenhum som saía. Meghan pegou o telefone, assistiu ao vídeo e ofegou. Isso não podia ser real, não podia estar acontecendo, não assim. Mas estava. Não houve aviso prévio, nenhuma carta privada, nenhuma ligação, nenhum indício. Atingiu-o não apenas como uma rejeição, mas como um afogamento público.
Uma mensagem transmitida ao mundo de que o filho do rei não era mais bem-vindo na casa de Windsor. Harry saiu cambaleando da cama e caminhou até a janela. A noite na Califórnia estava incomumente silenciosa. O vento trazia o leve farfalhar das árvores fora da propriedade, mas dentro havia caos. Meghan começou a ligar para sua publicista. Archie, agora acordando em um quarto distante, estava sendo consolado por uma babá. Funcionários começaram a chegar lentamente. Era como se um golpe palaciano tivesse ocorrido do outro lado do mundo, e Montecito apenas começasse a absorver as ondas de choque. Naquele momento, Harry se sentiu completamente sozinho. Sabia que a tensão estava crescendo. Havia lido nas entrelinhas da última carta formal de seu pai, mas se convenceu de que ainda havia tempo, que em algum momento a raiva passaria, que seu pai se lembraria dos aniversários, das férias, das risadas compartilhadas, que, em algum lugar sob a coroa, Carlos, o homem, ainda vivia. Mas agora ele percebia que não haveria redenção, nenhum ato final de reconciliação. A decisão de seu pai não era uma punição temporária, era uma declaração de guerra contra seu legado. Sua mente voltou à infância. As longas viagens de carro com Carlos nas Highlands, as viagens de esqui em Closters, a noite em que chorou nos braços do pai ao saber da morte de Diana. Tudo isso desapareceu em um instante, substituído por uma única linha escrita. Ele escolheu seu caminho, que o percorra sem a coroa. Pegou o telefone novamente, tentando desesperadamente ligar para Clarence House. Sem resposta. Ligou para um velho amigo de Eton, que ainda tinha contatos com o pessoal real. O amigo atendeu e disse imediatamente: "Você precisa ver os jornais da manhã." Harry já tinha visto. Ao amanhecer no Reino Unido, todas as capas gritavam manchetes. Rei corta Harry. Príncipe deserdado. Golpe final. Do outro lado do Atlântico, em Montecito, o sol ainda não havia nascido. Mas Harry já andava descalço pelo gramado, segurando uma caneca de café que não havia tocado. Imagens de drone captadas por um tabloide o mostravam curvado em conversa profunda ao celular. Ninguém sabe quem estava do outro lado da linha. Alguns especulam que era William. Outros acreditam que era um advogado. O certo é que Harry parecia devastado. Meghan, por sua vez, se recolheu atrás dos muros da mansão. Um funcionário afirmou que ela chorou ao ler a transcrição completa do discurso. Segundo uma amiga próxima, ela estava furiosa, não apenas com a decisão em si, mas com a forma como foi conduzida. Sem comunicação, sem chance de resposta, sem maneira de controlar a narrativa. Para alguém que construiu um império com base em contar histórias, esse era um pesadelo. Uma mensagem emitida pela coroa, sem contranarrativa de sua parte. À medida que as horas passavam, o círculo interno de Harry se ativou. Chamadas foram feitas para sua equipe jurídica, publicitários e estrategistas. Conselheiros pediam calma. A declaração, diziam, poderia ser revista com o tempo. Era possível, afirmavam, que o rei estivesse apenas traçando uma linha simbólica, não irreversível, para satisfazer os tradicionalistas do palácio. Mas Harry sabia melhor. Reconhecia o tom, a linguagem. O fato de ter sido lida por Anne significava que era sério. Não era blefe, era final. Por volta do meio da manhã, no horário da Califórnia, Harry havia desaparecido da vista pública. Dizem que passou o restante do dia em seu escritório particular, cercado por livros, fotos de Diana e cartas não abertas de antigos aliados reais. Meghan atendeu a maioria das ligações. Seus filhos foram mantidos afastados do drama. Mas dentro dos muros da propriedade de Montecito, uma tempestade se formava. Um assessor disse que Harry alternava entre o silêncio e explosões de raiva. Continuava fazendo a mesma pergunta repetidamente. Por que ele faria isso? Por que agora? As respostas o iludiam. Parte dele culpava a si mesmo, as memórias, as entrevistas, o documentário. Repassava cada momento em sua mente,
Teria ido longe demais? Teria cruzado uma linha que não podia mais ser desfeita? Mas outra parte se sentia traída. Nunca pediu para ser rei, nunca pediu os holofotes. Queria apenas viver em seus próprios termos. As missões militares, as aparições reais. Ele fez sua parte. Tentou modernizar o papel, falar sobre saúde mental, desafiar a rigidez institucional. E, no entanto, em vez de gratidão, foi descartado. Apesar dos erros, acreditava que nunca deixou de amar sua família. E agora o haviam cortado sem aviso. A dor era mais aguda quando pensava em seus filhos. Archie e Lilibet eram inocentes. Nunca falaram com a imprensa, nunca emitiram um comunicado, nunca fizeram uma exigência. E agora, por uma disputa que não criaram, seus títulos, sua herança, seu lugar na família real estavam sendo silenciosamente apagados. Esse pensamento o assombrava. Ao anoitecer, uma declaração foi redigida pelo campo do Sussex, mas nunca divulgada. Meghan teria defendido uma resposta direta. Algo digno, porém firme. Harry discordou. Não estava pronto. Suas emoções estavam muito à flor da pele. Sentia que qualquer declaração naquele momento pareceria desesperada ou amarga. Precisava de tempo. Em vez disso, tomaram uma única decisão. Cancelaram todos os compromissos públicos da semana seguinte. As notícias não pararam. Cada veículo tinha sua versão. Antigos assessores do palácio especulavam sem parar sobre o que a decisão significava para as finanças de Harry. Ele perderia sua escolta no Reino Unido? As instituições de caridade o abandonariam? A opinião pública finalmente se voltaria contra ele? Mas Harry não se importava com nada disso naquele momento. O que o assombrava não era o dinheiro, nem as manchetes. Era a carta, a frase que ecoava em sua mente durante toda a noite. Que ele percorra seu caminho sem a coroa. Ele a sussurrava para si mesmo. Repetidamente, como se dizê-la em voz alta pudesse, de alguma forma, aliviar a dor. Mas não aliviava. Quando o sol da Califórnia se pôs, a realidade havia se instalado. Seu lugar na monarquia havia desaparecido. Seu pai o havia apagado da história. E, ao contrário de antes, não havia caminho de volta, a menos que William decidisse mudar de direção um dia. E Harry duvidava que isso acontecesse, porque isso não era apenas uma decisão real, era pessoal. E com essa realização, ele começou a se preparar, não para uma resposta, não para uma reconciliação, mas para uma reinvenção. Porque se já não tinha a coroa, teria que construir algo novo, algo totalmente seu. Nos recantos silenciosos do Palácio de Kensington, o príncipe William estava sozinho diante da janela de seu escritório privado, olhando para os jardins meticulosamente aparados, que antes serviam de playground para dois irmãos que jamais imaginaram um mundo dividido por silêncio e arrependimento. Na superfície, a manhã havia sido calma. Sua equipe seguiu os protocolos de rotina. Sua segurança permanecia como de costume. Mas internamente, toda a atmosfera havia mudado. A notícia havia estourado horas antes e, embora tivesse sido informado com antecedência pelo próprio rei, o peso da decisão só agora começava a assentar. Ele havia sido nomeado único herdeiro do legado pessoal do rei Charles III, não do trono, isso já era certo, mas de tudo o mais, as propriedades, os fundos privados, os títulos cerimoniais que compunham a herança pessoal do rei. William agora não era apenas o príncipe de Gales, mas o único herdeiro do legado de seu pai, tanto material quanto simbólico. E com essa designação veio outra consequência. Seu irmão, o príncipe Harry, havia sido completamente e irrevogavelmente excluído do quadro. Não havia alegria no rosto de William, nem alívio, nem comemoração. Ele sabia que isso aconteceria. Lera o rascunho da carta. Sentara-se ao lado do pai nos dias que antecederam o anúncio, discutindo o futuro da monarquia em detalhes dolorosos. Charles havia sido claro. O futuro precisava ser estável, seguro, previsível.
E Harry, com suas batalhas na mídia e seu exílio autoimposto, havia se tornado uma variável que o rei não podia mais carregar adiante. Ainda assim, ouvir isso sendo lido em voz alta por Anne o atingira mais profundamente do que esperava. As palavras haviam sido escolhidas com precisão cirúrgica. O tom era final e a entrega fria. William conhecia bem Anne, respeitava sua lealdade. Admirava-a, mas também sabia que, quando ela assumia algo dessa magnitude, significava que não havia retorno. Enquanto William permanecia naquele escritório, sua mente voltava ao passado. Não para a ruptura, nem para as entrevistas ou memórias, mas para os dias em que os três, ele, Harry e seu pai, dividiam assados de domingo em Highgrove, rindo de velhas piadas do Monty Python, bebendo uísque ao pé da lareira. Essas memórias, antes tão vívidas, agora pareciam relíquias distantes enterradas sob manchetes e confiança quebrada. Tentara mais de uma vez construir uma ponte. Houve ligações que terminavam em gritos, cartas nunca respondidas, ofertas de mediação recusadas. A amargura entre eles havia se tornado algo maior que um desacordo. Metastatizou-se em ideologia. Harry acreditava que a instituição estava quebrada. William acreditava que valia a pena protegê-la. Agora, com a tinta do decreto final do rei secando nos arquivos reais, William sentia o peso da vitória. Era, para todos os efeitos, o último filho da monarquia. A mensagem de seu pai havia sido clara. Esse legado agora era seu para carregar. Mas não parecia uma recompensa. Parecia uma lápide colocada sobre o túmulo de uma relação que ele ainda não havia lamentado por completo. Kate entrou silenciosamente na sala, colocando uma xícara de chá ao seu lado. Não disse nada. Não precisava. A tensão em sua postura dizia tudo. Ela pousou suavemente uma mão em suas costas e ficou ao seu lado, olhando para o mesmo jardim. Era o tipo de gesto que não exigia palavras. Kate sabia que hoje não era dia para estratégias ou narrativa. Era um dia para William encarar o custo da herança. A imprensa, é claro, começou a girar suas narrativas minutos após o anúncio de Anne. William consolida seu papel como futuro rei. A coroa se estabiliza sob a liderança de William. William herda tudo. Harry fica no frio. Mas a verdade era mais complexa. Em particular, William havia expressado reservas. Perguntou a Charles se havia outra maneira. Poderiam tentar se aproximar de Harry primeiro? Negociar algum meio-termo? Talvez um papel reduzido ou envolvimento cerimonial em eventos familiares futuros. Mas o rei havia sido firme. Não há meio-termo com alguém que rejeitou toda a instituição. Não foi uma conversa fácil. Charles havia envelhecido rapidamente no último ano. O peso da coroa, combinado com seus desafios de saúde, o deixara fisicamente abatido, mas mentalmente mais afiado do que nunca. Ele tomara sua decisão e precisava que William a apoiasse. Não apenas como filho, mas como herdeiro. E assim, William concordou. Não com alegria, nem com rancor, mas com a compreensão relutante de que era isso que a liderança exigia. Ainda assim, ele não conseguia tirar da mente a imagem de Harry, seu irmão, seu padrinho de casamento, o menino que costumava invadir seu quarto em Eton para roubar barras de chocolate. O homem que ficou ao seu lado na sacada após o funeral da mãe. A única pessoa que realmente entendia o que significava crescer sob escrutínio constante. Perder uma mãe tragicamente e ainda assim ser exibido diante das câmeras como uma estátua polida. E agora esse laço havia sido rompido. Não desvanecido, não enfraquecido, cortado. William passou a vida se preparando para ser rei. Foi treinado para resistir à pressão, para encarnar a diplomacia, para preservar a tradição, mas nenhum treinamento o preparou para esse tipo de fratura emocional. Perguntava-se como seus filhos um dia entenderiam tudo isso.
O que diria a George quando perguntasse por que o tio Harry não aparecia mais? Como Charlotte interpretaria as manchetes? Que histórias Louis ouviria ao crescer? Temia que só conhecessem uma versão de Harry moldada por tabloides e ressentimento. Nas horas seguintes ao anúncio público, a agenda de William permaneceu inalterada. Ele participou de um evento beneficente agendado em um hospital infantil em Londres. Câmeras seguiram cada movimento seu em busca de sinais de estresse, arrogância ou triunfo. Mas William não deu nada disso. Sorriu quando necessário. Abaixou-se para conversar com crianças. Apertou mãos de enfermeiras. Mas por dentro, o conflito fervia como uma tempestade silenciosa. A portas fechadas, assessores trabalhavam sem parar. As equipes de comunicação coordenavam com o Palácio de Buckingham para garantir uma mensagem coerente. As equipes de segurança revisavam protocolos caso houvesse reação negativa do público. Assessores jurídicos preparavam relatórios prevendo possíveis declarações públicas de Harry ou Meghan, e William observava tudo se desenrolar com uma determinação silenciosa. Mais tarde naquela noite, sentado à frente de Kate na sala de jantar privada, fez uma pergunta que ela não ouvia há anos. "Eu fiz a coisa certa?" Ela o encarou por um longo momento e respondeu: "Você fez o que era necessário." Ele assentiu, mas não respondeu. O peso da necessidade era mais pesado que o peso da escolha. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, William caminhou sozinho pelos corredores do palácio. Cada sala sussurrava memórias. Passou pela sala onde ele e Harry brincavam de soldadinhos, pela escada que usavam para correr no Natal, pelo corredor onde se esgueiravam para pegar lanches da cozinha à meia-noite. Havia fantasmas por toda parte. Parou diante do quarto de hóspedes onde Harry costumava dormir. A porta estava fechada, a luz apagada, mas em sua mente ele ouvia as risadas abafadas, as piadas que só irmãos entendem, a compreensão silenciosa que vem da dor e do sangue compartilhados. Virou-se e foi embora. Apesar dos elogios da imprensa, de toda a conversa sobre legado e sucessão, William sabia que isso não era uma vitória. Era uma coroação da solidão. A coroa estava mais pesada agora, e em sua sombra, um irmão havia sido perdido. Para o observador comum, a frase cortado soa simples, brutal, sim, mas direta. Uma porta fechada, uma conexão rompida. Mas no mundo legal e institucional da monarquia britânica, ser cortado não é apenas uma decisão familiar. É uma mudança estrutural ampla que afeta a herança, protocolos internacionais, cerimônias de Estado, fundos reais e até imunidade diplomática. Muda tudo. A diretiva final do rei Charles, divulgada ao público pela princesa Anne e registrada internamente pelos canais legais reais, era mais que simbólica. Era um documento operacional com consequências executáveis. E agora, pela primeira vez na história, um descendente real direto, nascido como segundo na linha de sucessão, foi formalmente removido de quase todas as estruturas que antes definiam sua identidade real. No centro da tempestade está uma carta de 4 páginas escrita, revisada e aprovada pelo rei e sua equipe jurídica. Ela não altera as leis de sucessão. Isso cabe ao parlamento e à Constituição, mas exerce autoridade total sobre tudo o mais que o monarca controla pessoalmente, e essa não é uma lista pequena. Primeiro, e talvez mais imediatamente significativo, está a desherança financeira. O príncipe Harry foi removido de todos os fundos reais privados sob a discrição do rei Charles. Isso inclui o fundo de Sandringham, as propriedades de Balmoral e diversos portfólios de investimento que Charles construiu durante suas décadas como príncipe de Gales. Esses não são ativos financiados pelos contribuintes como o Palácio de Buckingham ou o Crown Estate. São privados, pessoais e totalmente sob o direito do soberano de distribuí-los como desejar. Em certo momento, Harry tinha status de beneficiário parcial
em 2 desses fundos. Recebia renda não apenas do Ducado da Cornualha enquanto era membro ativo da realeza, mas também de uma conta pessoal de investimentos criada por Charles, nos anos 90, para garantir independência financeira do Estado. Com uma única diretiva, tudo isso foi encerrado. Analistas jurídicos estimam que a perda imediata de receita anual pode superar 3 milhões de libras, sem contar o valor das propriedades e dos investimentos futuros acumulados. Mas o golpe real é reputacional. Sinaliza às instituições, bancos, governos e organizações beneficentes que Harry já não opera sob o guarda-chuva financeiro da Casa Real. A segunda categoria afetada é a cerimonial e simbólica. Isso inclui títulos militares honorários, patrocínios e participação em eventos de Estado, como o Trooping the Colour, coroações, funerais reais e recepções diplomáticas. Embora muitos desses papéis já tivessem sido suspensos ou retirados formalmente após a saída de Harry em 2020, a Carta do Rei torna a remoção final juridicamente vinculativa. Pela tradição britânica, os títulos militares honorários são concedidos e revogados à discrição do monarca. Embora Harry tenha servido no Afeganistão e recebido distinções militares reais, suas nomeações reais, como capitão-general dos Royal Marines, eram cargos em confiança e sujeitos à aprovação soberana. A Carta do Rei revoga qualquer reivindicação vigente a esses títulos. Harry não poderá mais aparecer em uniforme nos eventos, e seus filhos não herdarão associações honorárias com regimentos militares ligados ao nome Sussex. Os patrocínios beneficentes também foram abordados. O documento orienta todas as instituições beneficentes reais a remover o nome e a imagem de Harry de campanhas futuras, a menos que haja consentimento expresso do monarca reinante. O palácio já começou silenciosamente a atualizar sites, logotipos e folhetos para refletir essa mudança. Isso não impede que Harry administre sua própria fundação ou se envolva em filantropia, mas o isola completamente da vasta rede global de ONGs apoiadas pela realeza. Terceiro, há a questão das propriedades e dos direitos de residência. Sob os acordos tradicionais, membros seniores da família real recebem uso temporário de várias residências reais para fins cerimoniais e pessoais. A Frogmore Cottage, que inicialmente foi fornecida a Harry e Meghan após o casamento, já foi desocupada. Mas agora, uma nova cláusula surgiu na diretiva do rei que encerra qualquer reivindicação futura de alojamento real temporário. Isso significa que Harry não poderá mais solicitar moradia temporária em Sandringham, Balmoral ou qualquer outra residência real ao visitar o Reino Unido, mesmo para eventos de Estado. Ele será tratado não como um real em retorno, mas como um visitante estrangeiro privado. Isso tem implicações profundas, especialmente em relação à segurança. Tradicionalmente, o governo britânico coordena com a Casa Real para fornecer segurança especializada aos membros visitantes da família real. Com essa nova designação, Harry não qualificaria automaticamente. Ele pode ser obrigado a solicitar através de canais diplomáticos ou privados padrão, e pode ser esperado que ele mesmo pague por sua proteção. Uma quarta e mais abstrata, mas igualmente prejudicial, perda ocorre no domínio da identidade simbólica. O príncipe Harry sempre caminhou na linha tênue entre figura pública e figura real. Mesmo depois de renunciar às funções reais, manteve o título de Duque de Sussex e certas formas de precedência em eventos formais. Embora a diretiva do rei não revogue seu título ducal, algo que apenas o parlamento pode fazer, ela reduz severamente seu significado. Sem deveres reais, direitos cerimoniais ou conexões ativas com a monarquia, o título se torna vazio. É pouco mais que um nome que Harry pode usar em capas de livros, palestras e papéis timbrados de ONGs, mas sem reconhecimento oficial da família que um dia o concedeu. Alguns críticos chamaram isso de uma expulsão suave.
Outros descreveram como uma excomunhão em escala total. Também há implicações internacionais. Como membro sênior reconhecido da realeza, Harry anteriormente desfrutava de certas cortesias ao viajar ao exterior, incluindo processamento diplomático acelerado, hospitalidade coordenada com embaixadas estrangeiras e preferência de assento em funções estatais internacionais. Com seu novo status, esses privilégios desaparecem. Ele não é mais um emissário da coroa. Qualquer envolvimento em eventos internacionais agora será visto como pessoal, não institucional. Do ponto de vista legal, isso pode ser contestado? Tecnicamente, sim, mas o caminho é estreito e politicamente tóxico. Harry poderia tentar contestar elementos do decreto nos tribunais, mas as chances de sucesso são extremamente baixas. A prerrogativa real continua sendo uma autoridade legal protegida no Reino Unido, especialmente em relação a títulos pessoais, residências e funções cerimoniais. Os tribunais tradicionalmente deferem ao julgamento do soberano em tais questões. Além disso, qualquer batalha judicial pública provavelmente aprofundaria a ruptura e alienaria a simpatia pública. Também há a questão de saber se a decisão pode ser revertida. A resposta é sim, mas apenas pelo monarca reinante. Se William ascender ao trono e decidir reintegrar Harry, teria autoridade para fazê-lo. Mas fontes internas dizem que tal reversão exigiria um ato sem precedentes de reconciliação pública e um nível de confiança que atualmente está ausente no relacionamento entre eles. E quanto a Meghan e as crianças? A Carta do Rei os menciona apenas em termos vagos. Embora nenhuma ação direta tenha sido tomada contra Meghan, a implicação é clara. Seu caminho de volta à Associação Real está encerrado. Quanto a Archie e Lilibet, seu status permanece incerto. Eles são tecnicamente elegíveis aos títulos de príncipe e princesa sob as regras existentes, mas a Carta do Rei supostamente se refere à sua posição futura, como a ser determinada pelo soberano vigente. Isso efetivamente passa a decisão para William. Em termos práticos, é improvável que as crianças recebam títulos ativos, inclusão em eventos reais ou colocação em alinhamentos oficiais da família daqui para frente. O que resta para Harry agora? Do ponto de vista legal e institucional, muito pouco. Ele mantém sua cidadania, seu direito de nascimento e a riqueza privada que ele e Meghan construíram desde que deixaram os deveres reais, mas já não possui qualquer função ativa dentro da monarquia. Foi removido da cadeia de compromissos, do ecossistema cerimonial e da rede financeira que liga os membros ativos da realeza à instituição. Para a monarquia, o movimento simboliza força e clareza. Para Harry, marca o capítulo final de um longo e doloroso divórcio da única identidade que já conheceu. E ainda assim, dentro dessa decisão reside uma pergunta que assombrará ambos os lados por anos. Isso era necessário, ou foi um ato de retaliação disfarçado de legalidade? Leais à realeza insistem que foi uma questão de proteger a coroa, garantindo que ambiguidades e meias-medidas não corroessem a confiança pública. Mas críticos argumentam que foi punitivo, um golpe final dado sem empatia. À medida que a poeira assentava, uma coisa ficava clara. Harry não foi apenas afastado do palácio. Foi apagado da estrutura que sustentava seu nome, seu trabalho e sua influência. No lugar, há um vácuo que ele agora deve preencher sozinho. Sem título para manter, sem rede familiar em quem se apoiar, sem funções cerimoniais a cumprir, o príncipe tornou-se algo completamente diferente. Um homem moldado pela realeza, agora definido por sua ausência. Não demorou. Dentro de poucas horas após a divulgação pública da diretiva final do rei Charles, a reação explodiu com a força de um escândalo nacional. Dos portões do Palácio de Buckingham às praias de Santa Mônica, a opinião se dividiu em dois campos distintos e emocionais. Um chamando o movimento de corajoso e necessário. Outro condenando como vingativo e cruel.
Em Londres, uma multidão começou a se formar em frente ao palácio por volta do meio-dia. O que começou como alguns curiosos cresceu para centenas. Alguns agitavam bandeiras do Reino Unido e aplaudiam a força do rei Charles. Outros seguravam cartazes com frases como "Justiça para Harry" e "Não se abandona o sangue". Turistas filmavam as cenas com confusão, sem saber se estavam presenciando uma celebração ou um protesto. Na verdade, era os dois. Um homem de cerca de 60 anos, usando uma jaqueta militar com medalhas, estava na grade. Ele havia servido no Afeganistão. Quando perguntado sobre a desherança de Harry, respondeu sem hesitar: "Ele serviu seu país e foi traído pelos seus. Que mensagem isso passa para soldados como nós?" Uma jovem próxima, envolta em uma bandeira e com uma camiseta Team William, via diferente. Você não pode destruir sua família em público e esperar ser recebido de volta como se nada tivesse acontecido. Ações têm consequências, até mesmo para membros da realeza. A divisão era geracional, cultural e até geográfica. Uma pesquisa da YouGov publicada no dia seguinte revelou uma divisão quase perfeita na opinião pública. 48% apoiavam a decisão do rei, 45% se opunham e 7% estavam indecisos. Entre os britânicos com mais de 60 anos, o apoio subia para 65%. Entre os menores de 35 anos, caía para apenas 30%. Nas redes sociais, a tempestade foi ainda mais intensa. Hashtags como Exiled Harry, Royal Revenge e Charles Cuts Him Off ficaram entre os assuntos mais comentados por mais de 24 horas. O TikTok viu uma onda de edições dramáticas de entrevistas antigas de Harry com música melancólica, reinventando-o como um herói trágico rejeitado por uma monarquia sem compaixão. Outros criaram vídeos satíricos, zombando de seu aparente sentimento de direito, retratando-o como um príncipe privilegiado furioso por perder os benefícios de uma vida que ele mesmo abriu mão. Stories do Instagram se encheram de enquetes de opinião. Influenciadores tomaram partidos. Celebridades se pronunciaram. A cantora britânica Leona Lewis postou uma mensagem enigmática: "Lealdade é via de mão dupla." Piers Morgan, sempre pronto para controvérsias reais, publicou uma série de postagens elogiando o rei por fazer o que Diana teria feito se visse esse circo acontecer. A narrativa ultrapassou o Reino Unido. Nos Estados Unidos, programas matinais debateram a ética da decisão de Charles. No The View, apresentadoras discordaram. Uma argumentou que Harry apenas disse sua verdade e merecia compaixão. Outra rebateu dizendo que, quando você lucra com os segredos da sua família, não pode se surpreender quando eles te fecham a porta. Oprah Winfrey, que conduziu a famosa entrevista de 2021 que ajudou a catalisar a divisão, recusou comentar diretamente. Mas fontes próximas disseram que ela ficou surpresa com a firmeza da mensagem do rei e profundamente preocupada com o impacto emocional sobre os filhos dos Sussex. Na Austrália e no Canadá, ex-nações da Commonwealth, com suas próprias relações tensas com a monarquia, a cobertura também foi dividida. Alguns meios elogiaram a família real por traçar um limite firme. Outros criticaram a medida como insensível, especialmente no contexto de uma geração jovem cada vez mais desencantada com o poder hereditário. Um editorial canadense fez uma pergunta contundente: o que diz sobre uma instituição quando ela escolhe o silêncio em vez da reconciliação? Eles não aprenderam nada com Diana? Essa pergunta ecoou em muitos cantos do mundo. Na África, onde Harry e Meghan investiram em causas humanitárias, vários líderes de ONGs expressaram tristeza pela decisão. Uma fundadora de uma instituição de ensino infantil em Botsuana disse temer que a perda de visibilidade e apoio real prejudicasse iniciativas importantes. Eles cometeram erros, disse ela.
mas também nos deram uma atenção que nunca tivemos antes. No Caribe, onde os movimentos republicanos ganham força, alguns comentaristas viram a medida como prova da rigidez da monarquia. Se não conseguem perdoar os seus próprios, como podem afirmar representar nações modernas e multiculturais? Enquanto isso, no Reino Unido, a classe política andava em uma linha tênue. Os assessores do primeiro-ministro não comentaram, citando a tradição de não interferência política em assuntos reais. Mas os líderes da oposição foram mais diretos. Um membro do parlamento chamou o ato de chocante e desnecessário e propôs um debate sobre a transparência dos direitos sucessórios da realeza. Embora em grande parte simbólica, a proposta marcou um apelo crescente por reformas entre as vozes políticas mais jovens do público britânico. Histórias pessoais começaram a surgir. Uma mãe de 2 filhos em Manchester publicou um vídeo que rapidamente se tornou viral. Nele, ela descreveu o afastamento de seu irmão da família, após compartilhar dificuldades pessoais. O vídeo terminou com ela expressando entre lágrimas empatia por Harry. Nem todo mundo quer ser marionete, disse. Alguns de nós só querem respirar sem serem punidos. A carga emocional deste momento era profunda. Para muitos, despertou memórias de rachas familiares, de ser cortado, de ser dito que sua voz era alta demais, seus sentimentos inconvenientes demais. Ao mesmo tempo, muitos tradicionalistas viram o ato como uma restauração da ordem. Em um mundo onde as instituições são cada vez mais questionadas e borradas pela cultura das celebridades, o ato da monarquia de traçar uma linha, por mais dolorosa que fosse, foi visto por alguns como necessário para sua sobrevivência. Mesmo na imprensa, as perspectivas variavam. O Daily Mail chamou de um momento de força e dignidade. O Guardian publicou uma longa crítica à hierarquia real, chamando a atitude do rei de uma declaração política calculada e cruel. A cobertura da BBC permaneceu neutra, mas o tom do seu correspondente real sugeria um choque silencioso diante da rapidez da decisão. O tom emocional da reação mudou novamente quando um vídeo começou a circular com imagens do jovem príncipe Harry caminhando atrás do caixão de sua mãe, ladeado por seu irmão e seu pai. O vídeo foi publicado sem comentários, mas a implicação era clara. O menino que um dia simbolizou o luto nacional havia sido agora lançado ao exílio privado. Milhares de comentários foram publicados. Ele perdeu a mãe para o sistema. Agora perdeu o pai também. Outros rebateram. Ele foi embora. Ele lucrou. A coroa não o abandonou. Ele saiu primeiro. E assim o reino permaneceu dividido. À medida que novas pesquisas surgiam, uma verdade ficava clara. Não era uma simples disputa familiar. Era um espelho diante de uma nação e do mundo, perguntando onde cada um se posicionava sobre o custo da lealdade, o peso da tradição e os limites do perdão. A opinião pública mudou sutilmente com o tempo. Nas primeiras 48 horas, o apoio à decisão do rei se manteve firme entre os monarquistas. Mas à medida que mais detalhes surgiam, especialmente a frase atribuída a Charles, ele escolheu seu caminho, que o percorra sem a coroa, alguns começaram a questionar se a decisão havia sido pessoal demais, definitiva demais, dolorosa demais. Um ex-funcionário do palácio, falando sob anonimato, disse aos repórteres que o rei não agia por ódio, mas por medo. Ele acredita que, se a monarquia não demonstrar disciplina, perderá seu significado. Ele não está punindo Harry, está protegendo a coroa. Se o público acredita nisso, ainda está se formando. Mas uma coisa é certa. Este momento deu início a um novo capítulo na longa história da família real. E ao contrário de escândalos passados, que geralmente terminavam em silêncio ou reconciliação, este criou uma fratura que pode nunca se curar totalmente. Por ora, o mundo observa cada lado. O time Harry e o time Charles mantêm suas posições. Analistas especulam. Comentaristas debatem. Cidadãos lamentam ou celebram. E em algum lugar de Montecito,
Harry desliza a tela vendo as reações. A dor e o apoio, a fúria e a lealdade. Em algum lugar de Windsor, Charles provavelmente ouve apenas o silêncio, concentrado no legado que acredita que deve sobreviver a ele. E em Kensington, William sente o tremor de um reino, sem saber se acaba de testemunhar justiça ou tragédia. Só o tempo dirá qual lado a história escolherá. Não começou com a entrevista da Oprah, não começou com a série da Netflix, nem com o livro de memórias. A fratura que agora define a relação entre o príncipe Harry e a família real não foi o resultado de um único momento, mas de uma série de feridas emocionais lentas e muitas vezes silenciosas. Algumas visíveis, outras invisíveis ao olhar público. Durante anos, a Casa de Windsor cultivou a imagem da unidade. Após a morte de Diana, a imagem dos dois meninos caminhando atrás do caixão da mãe ao lado do pai capturou o luto nacional. Eles eram o futuro. William, o herdeiro. Harry, o fiel substituto. Por um tempo, o roteiro funcionou. Eles cresceram juntos, protegidos pelo protocolo do palácio e pela cautela dos pais. Mas as rachaduras já estavam se formando na base. Harry sempre foi diferente. Enquanto William seguia as regras e se preparava para seu destino, Harry testava os limites. Era impulsivo, emocional e resistente às rígidas expectativas da vida real. Na adolescência, William era discretamente preparado para a coroa, enquanto Harry se rebelava contra a pressão da constante comparação. Ele bebia, festejava, ganhava manchetes pelos motivos errados, mas no fundo, ele permanecia ferozmente leal à sua família, especialmente ao seu irmão. A proximidade entre eles foi forjada no trauma. A morte de Diana os deixou abalados, e por anos compartilharam um vínculo tácito baseado no luto. Em entrevistas, Harry revelaria mais tarde que nunca processou verdadeiramente essa perda até décadas depois. A instituição, segundo ele, não permitia espaço para a cura. Exigia desempenho, e eles desempenharam. O ponto de virada começou a surgir, não com um único escândalo, mas com uma mudança de identidade. Quando Harry conheceu Meghan Markle, seu mundo começou a mudar. Ela era diferente de todas com quem ele já havia se relacionado. Confiante, direta, experiente com a mídia e totalmente alheia à cultura real, Meghan trouxe à vida de Harry um senso de autonomia que ele há muito desejava. Com ela, ele não se sentia um personagem secundário. Sentia-se visto. A reação pública ao relacionamento foi mista desde o início. Enquanto muitos celebravam sua história de amor como um conto de fadas moderno, outros reagiram com hostilidade.